vosso Senhor, e fazei subir a meu filho Salomão na mula que é minha, e fazei-o descer a Gió. E Zadok, o sacerdote, com Natã, o profeta, ali o ungirão rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta e direis: viva o rei Salomão. Então subireis após ele e virá, e se assentará no meu trono, e ele reinará em meu lugar, porque tenho ordenado que ele seja guia sobre Israel e sobre Judá. Até aqui, louvado seja o nome do Senhor. Pode se assentar. Louvado seja o nome santo do Senhor, né? A palavra de Deus hoje nos fala sobre Salomão. Aleluia. E a promessa que Deus fez a Davi de que a sua descendência reinaria sobre Israel. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aqui em 2 Samuel, no capítulo 7, no versículo 12, o Senhor faz essa promessa a Davi, dizendo: quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente, que sair das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então aqui o Senhor faz a promessa a Davi, que depois que ele morresse, ele traria alguém que fosse da semente dele, que nasceria dele, para reinar sobre Israel e sobre Judá. Louvado seja o nome santo do Senhor. E em 2 Samuel 12, 24, diz assim: então consolou Davi a Batseba, sua mulher, e entrou a ela e se deitou com ela, e teve ela um filho, e chamou o seu nome Salomão, e o Senhor o amou. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aí aqui o Senhor cumpre, né, a promessa que ele fez a Davi, de que ele daria alguém que se assentasse ao trono depois dele. Louvado seja o nome santo do Senhor. E Salomão, né, quer dizer pacífico, né? Salomão está ligado em hebraico está ligado à palavra paz, e Salomão quer dizer pacífico ou cheio de paz. Louvado seja o nome santo do Senhor, né? E a palavra diz que o Senhor amou Salomão quando ele nasceu. Louvado seja o nome santo do Senhor. E o Senhor o amou, e enviou pela mão do profeta Natã, e chamou o seu nome Gedidias, por amor do Senhor. Ou seja, Salomão, ele recebeu o nome do seu pai, né, que era Salomão, que significava cheio de paz. Mas depois que ele nasceu, o Senhor ainda enviou o profeta Natã até lá, e falou que o nome dele também seria Gedidias, que quer dizer o Senhor o amou. Louvado seja o nome santo do Senhor. E no hebraico, Gedidias também está ligado a Davi, que quer dizer amado. Louvado seja o nome santo do Senhor. E com esta palavra, com este nome que o Senhor deu a Salomão depois que ele nasceu, o Senhor estava colocando como se fosse o último sinal, né, de que Deus havia perdoado o pecado de Davi e o pecado de Batseba, e que o Senhor estava abençoando agora aquela união com o nascimento de Salomão, porque a palavra diz que o Senhor o amou. Louvado seja o nome santo do Senhor, né? E a promessa sobre a vida de Salomão continua ali no capítulo 7, o versículo 14 diz assim: e eu lhe serei por pai, e ele me será por filho, e se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoites de filhos de homens, mas a minha benignidade se não apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será firme para sempre. Conforme a todas essas palavras e conforme a toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, mesmo depois de tudo que Davi passou, ele ainda recebeu uma promessa poderosa do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele recebeu essa promessa, e a promessa do Senhor veio a se cumprir.
Davi reinou 1003 a.C., Davi começou a reinar em Israel. Em 988 a.C., Salomão nasceu. Em 970, Salomão começou a reinar depois da morte do seu pai. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então o Senhor, ele cumpre a promessa que ele nos faz, né? E o Senhor deu a Salomão tudo, né? O Senhor prometeu a Davi primeiro, né, que Salomão reinaria, né? O Senhor prometeu que toda descendência que assumisse o trono viria de Davi, seria da raiz de Davi. Louvado seja o nome santo do Senhor, né? E o Senhor prometeu também que o governo seria sempre da casa de Davi. O Senhor deu essa promessa a Davi e começou através de Salomão. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas o Senhor não disse em nenhum momento que eles governariam para sempre, né? Porque em 1 Reis 25, eles perdem o trono, né? Porque por causa da desobediência de Judá, por causa da desobediência de Israel, Israel já havia sido, né? O reino se dividiu depois da morte de Salomão, mas por causa da desobediência de Judá, eles perderam o domínio. Louvado seja o nome santo do Senhor. E eles foram embora, eles foram cativos para Babilônia. Mas a promessa continua, né? Louvado seja o nome santo do Senhor, de que se um reino hoje se levantasse, né, haveria sim uma semente de Davi. Louvado seja o nome santo do Senhor, para sentar no trono, porque essa é a promessa do Senhor. Então o Senhor deu essa promessa a Davi, e aí começou a partir do nascimento de Salomão, que eles governariam e governou. Louvado seja o nome santo do Senhor, né? E em Lucas, louvado seja o nome santo do Senhor, Lucas 1. Lucas 1, no versículo 32, diz assim: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, começou lá com Davi, começou com Salomão. O Senhor cumpriu a palavra dele em Salomão, né? O Senhor disse que a casa de Davi sempre seria quem se assentaria ao trono, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. E o Senhor cumpriu isso, né? O Senhor cumpriu a sua promessa através da vida de Salomão. Mas nós conhecemos a história e sabemos que por causa da desobediência, né, eles perderam esse direito, né? Quer dizer, a promessa existe, né? O Senhor não falaria que sempre não falou que sempre teria um trono ali, né, para alguém se assentar nele. Eles perderam. O Senhor falou que se eles não obedecessem, o Senhor os castigaria, o Senhor os puniria, e o Senhor puniu. Louvado seja o nome santo do Senhor, né? Aqui em 1 Reis 11, o Senhor diz assim: pelo que disse o Senhor a Salomão, pois que houve isto em ti, que não guardaste o meu conserto e os meus estatutos, que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. Todavia, nos teus dias não farei, por amor de Davi teu pai, da mão de teu filho rasgarei. Porém, todo o reino não rasgarei. Uma tribo darei a teu filho, por amor de meu servo Davi, e por amor de Jerusalém, que tenho elegido. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então aqui o Senhor começa a falar que vai rasgar, que vai tirar, mas por causa da desobediência de Salomão, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas a promessa de Deus, ela permanece até o dia de hoje. Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque em 1003, quando Davi começou a reinar, em 970, quando ele morreu e Salomão começou a reinar em seu lugar antes de Cristo, o Senhor começou essa promessa, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. E hoje o Senhor nos ensina sobre essa promessa, e o Senhor nos mostra que essa promessa ainda vai se cumprir. Ela ainda não terminou, porque ainda falta Jesus, né? Ainda falta Ele vir novamente
Cristo, e hoje, 2016, depois de Cristo, nós ainda estamos prestes a ver essa promessa se cumprir. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então pensa, igreja, no tempo em que a promessa foi feita, e até hoje ela ainda não se concretizou por completo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas pelo que nós temos ouvido na igreja, essa promessa está prestes a se cumprir. Porque as promessas, os sinais mostram que este rei está para vir. Louvado seja o nome santo do Senhor. E ele se assentará nesse trono e ele reinará para sempre. Louvado seja o nome santo do Senhor. E o Senhor deu muitas coisas a Salomão, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Aqui onde eu li primeiro, em 1 Reis, né? No versículo 32, Salomão toma posse da promessa que Deus fez ao seu pai, né? Mas lendo a palavra, você vai ver a partir do capítulo 1, que antes de Salomão tomar posse da promessa, Adonias se levantou para tomar o reino. Louvado seja o nome santo do Senhor. E diz a palavra que Adonias viu que Davi já estava adiantado, já estava velho, né? E ele falou, eu vou tomar o trono. E ele tinha na mente dele que ele poderia fazer isso porque Davi nunca negou nada a ele, né? Então ele pegou Simei, né? Abiatar e Joabe, né? Aqueles que apoiaram ele nisso, e ele se autodeclarou rei. Mas esta não era a vontade do Senhor. Ele foi contra a vontade do Senhor, porque quem sentaria no reino, quem reinaria no lugar de Davi, era Salomão. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas Natã viu isso. Sempre tem, nós ouvimos, né, que sempre tem o remanescente do Senhor, sempre tem aquele que ainda está olhando para o Senhor, para fazer a vontade do Senhor, para buscar a presença do Senhor. E tinha Natã ali, tinha Batseba ali, e eles foram até Davi, que não sabia de nada, e falaram a ele a intenção de Adonias, de Joabe, de Abiatar, né? E aí ele manda aqui, a partir do versículo 32, que peguem a mula do rei, que façam Salomão se sentar nela, porque quem visse Salomão sentado na mula do rei saberia que ele era o próximo a reinar. Louvado seja o nome santo do Senhor. E eles fizeram tudo isso, né? Natã foi, né? Chamou a Zadok, louvado seja o nome santo do Senhor. Aqui também a palavra de Deus se cumpre, porque lá em Eli, lá na passagem de Eli, que o Senhor fala contra a casa de Eli, né? O Senhor diz que vai retirar, né, o sacerdócio da casa de Eli, né? E Abiatar era descendente de Eli, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Então aqui nessa passagem também se cumpre outra promessa do Senhor, aonde toda a casa de Eli é extirpada do sacerdócio, e Zadok, né? Louvado seja o nome santo do Senhor, que vem da tribo que vem da parte de Eleazar, começa assume o sumo sacerdócio da casa do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então é outra promessa do Senhor que se cumpre através dessa passagem, né? E aqui, irmãos, em Salmo 93, o versículo 3 e o 4 diz assim: os rios levantam ao Senhor, os rios levantam o seu ruído, os rios levantam as suas ondas, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então nós podemos ver aqui, através dessa palavra, que essas ondas e esse grande ruído era quem? Era Adonias, era Joabe, era Abiatar, era Simei, porque eles se levantaram contra o reinado de Salomão. Eles se levantaram contra a vontade do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Esses dias atrás eu tive um sonho que eu estava caminhando numa plataforma de madeira e estava tudo muito tranquilo ao redor de mim. E eu chegava até a ponta dessa plataforma, e quando eu virava assim para o meu lado, eu via grandes ondas se levantando. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas depois eu percebi que aquelas ondas, onde eu via só a ponta dela, elas batiam no muro, né? E elas levantavam e batiam no muro. Aí eu fiquei com muito medo, porque eu falei, se esse muro quebrar, e essa água
né? E eu queria voltar. O caminho que eu tinha feito, eu queria voltar rapidamente. E foi só isso. Mas quando eu acordei, eu entendi, eu me lembrei dessa passagem de Salmo 93 que fala dos ruídos da água, das ondas que se levantam. Louvado seja o nome santo do Senhor. E aquele muro era o Senhor que me protegia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então não é diferente aqui na palavra, né? Lá as águas se levantaram, o povo se levantou. Quem era? Adonias. Ele era o quarto filho de Davi, né? Então, pela genealogia, pelo costume, acredito que ele deveria sentar no trono, já que Salomão era mais novo do que ele, né? E Joabe, ele era comandante, ele era líder militar de Davi, ele não era qualquer pessoa, né? Abiatar era o sumo sacerdote, ele estava na frente de tudo, de todos os demais. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então não eram pessoas pequenas que se levantou no meio do povo, no meio da multidão, contra a promessa de Salomão reinar no lugar de Davi. Eram pessoas grandes, era como o ruído das grandes águas, era como as grandes ondas que se levantam. Mas a palavra nos diz que o Senhor é maior do que tudo isso. Louvado seja o nome santo do Senhor. O primeiro versículo diz assim, que o Senhor reina, está vestido de majestade, o Senhor se revestiu e cingiu de fortaleza, o mundo também está firmado e não poderá vacilar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Em João 42:2 diz, bem sei eu que tudo pode, se nenhum dos seus pensamentos podem ser impedidos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então não adianta as ondas se levantarem, não adianta o vento soprar, não adianta o deserto que você está passando, se é promessa do Senhor, ela se cumpre na sua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, se o Senhor te fez uma promessa, se o Senhor te disse algo, Ele é firme e Ele não vacila naquilo que Ele diz. Louvado seja o nome santo do Senhor. E a sua palavra, ela se cumpre. Glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. É verdade. E o Senhor deu muita coisa, Salomão. O Senhor deu a vitória, né? Porque Adonias foi morto, Joabe foi morto, Simei foi morto mais para frente, né? Abiatar foi retirado do sacerdócio, também teve que se retirar da cidade. Louvado seja o nome santo do Senhor, né? E o Senhor deu a vitória. Salomão sentou no trono. Louvado seja o nome santo do Senhor. E o Senhor foi com Salomão, porque o Senhor deu a ele uma grande sabedoria, né? O Senhor deu a ele sabedoria para julgar, sabedoria para governar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele teve o Senhor disse a ele, se agradou do que ele pediu, né? E o tamanho da sabedoria que ele teve, ele também teve em riquezas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele alcançou todas estas coisas, né? Porque o Senhor era com ele, o Senhor o amou desde o princípio. Louvado seja o nome santo do Senhor. O Senhor o escolhera para sentar no trono de Israel. Louvado seja o nome santo do Senhor. O Senhor deu todas estas coisas a ele, né? Ele diz também que a palavra do Senhor ali em 2 Samuel 7, no versículo 13, aonde o Senhor disse que Ele era quem edificaria uma casa, ao Senhor Ele fez, e não houve construção maior do que essa que Salomão fez, né? Foi tudo muito bem feito, com uma perfeição completa. Louvado seja o nome santo do Senhor. E em 7 anos ele construiu esse templo, e em 1 Reis 6 mostra outra promessa do Senhor que se cumpriu através do reinado de Salomão. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas a palavra do Senhor também nos ensina, a partir do capítulo 11, que Salomão teve um declínio, né? Salomão começou muito bem, né? Mas ele houve um declínio, porque ali, né, em 1 Reis 11, o primeiro versículo diz assim: e o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e etéias, das nações de que o Senhor tinha dito aos seus filhos de Israel: não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós.
De outra maneira perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando foi chegando lá no finalzinho, né, ele caiu. Houve um declínio na vida dele. Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque ele tinha uma paixão, né? E ele ouviu essa paixão. Ele conhecia a palavra do Senhor. Ele conhecia Deus, porque o Senhor falou com Salomão. Ele viu a glória de Deus. Mas ele tinha uma paixão. E ele deu mais voz, né, mais atenção a essa paixão do que o que o Senhor havia dito a ele. O Senhor disse que seria com ele, o trono dele seria firmado. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas que o Senhor também castigaria se caso eles não obedecessem a sua palavra. E aí, quando ele se casava com essas mulheres vinham com uma comitiva inteira com elas. Elas traziam sacerdotes e servos dos seus ídolos pagãos. Elas traziam tudo isso para dentro de Jerusalém. Elas traziam tudo isso para a casa do Senhor, para o meio do povo do Senhor, aonde o Senhor estava. Então, louvado seja o nome santo do Senhor. Por causa disso, Salomão começou a cair, né? E aqui no versículo 11, onde eu já li, o Senhor diz a ele: pois que houve isto em ti, que não guardaste o meu conserto e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. A teu servo, louvado seja o nome santo do Senhor. Não era nem alguém, era servo dele, não era descendência dele, não era semente de Davi. Mas ele disse: mas por amor a Davi, a promessa que eu fiz a ele, eu não farei isso contigo, que é semente direta de Davi. Certamente farei do seu filho. E quando Salomão morre, o Senhor divide o reino. Aí começa o reino do norte e o reino do sul, né? Para Judá fica Judá e Benjamim, e outras 10 tribos ficam com Jeroboão. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então hoje a palavra me ensina que promessa de Deus é promessa cumprida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas para a promessa de Deus se cumprir, eu preciso estar na posição que Deus quer que eu esteja. Porque Deus não opera de qualquer jeito. Louvado seja o nome santo do Senhor. A minha casa precisa estar limpa. A minha casa precisa estar no altar, para que Deus possa cumprir na minha vida aquilo que Ele prometeu. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu preciso estar na posição. E Salomão na época estava na posição. E ele recebeu a herança, ele recebeu a promessa, ele governou como ninguém, ele teve sabedoria como ninguém, ele teve riquezas como ninguém. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas o Senhor também me ensina que a promessa pode ser, ela não foi retirada, porque ainda tem Jesus para vir e a promessa se cumprir, né? Mas ela me ensina também que existe um tempo para a promessa de Deus ser cumprida, né? Imagina, 1003 antes de Cristo, quando a promessa começou com Davi, e até o dia de hoje a gente ainda espera ver ela se concluir através de Jesus Cristo. Então tem um tempo para eu esperar. E a palavra também me ensina hoje, essa palavra me ensina hoje, que antes da promessa se cumprir, ondas se levantam. Eu ouço o ruído das ondas. Eu ouço, eu vejo elas. Mas a palavra também me ensina que ela não me atinge. Eu posso temer vendo ela, mas o Senhor me ensina que Ele tem propósito na minha vida. Eu estou firmada na palavra de Deus, então Ele me guarda e Ele faz a promessa se cumprir. Então, antes da promessa que Deus tem na sua vida, Deus fez uma promessa a ti um dia. Então, antes dessa promessa se cumprir, a palavra nos ensina que ondas se levantam. Louvado seja o nome santo do Senhor. Antes do povo lá no Egito entrar na terra prometida, eles passaram pelo deserto. Louvado seja o nome santo do Senhor, né? Eles passaram
nome santo do Senhor, não conquistaram a promessa, ficaram no deserto. Por isso o Senhor nos diz que para a promessa cumprir na minha e na tua vida, é preciso que nós estejamos com a nossa vida no altar. Louvado seja o nome santo do Senhor. O Senhor, Ele é garantidor das suas promessas. Ele garante aquilo que Ele disse. Se eu tenho uma promessa que saiu do trono de Deus para a minha vida, então Ele diz, vai se cumprir. Mas é no meu tempo. Louvado seja o nome santo do Senhor. E Ele nos ensina a não desistir dela por causa do ruído das ondas, ou porque nós temos visto ela se levantar. Porque Ele se coloca como um muro para nos proteger. Louvado seja o nome santo do Senhor. Né? Ele também nos ensina através da vida do próprio Salomão, né? Que perdeu, que viu o seu rei, não viu, né? Porque o Senhor disse que ele não veria, né? Ele não veria isso, né? Mas que o seu reino se dividiu depois dele, por causa da desobediência dele, né? Então o Senhor também me ensina qual é a paixão de Salomão aqui, é as mulheres, né? Porque ele, né? Foi casando com um monte de mulher que não era, devia ter muita mulher em Judá, mas ele preferiu outras mulheres. Ele preferiu aquelas que não agradavam ao Senhor. Então o Senhor também nos ensina, através dessa palavra, nós observarmos qual é a nossa paixão. Qual é a nossa paixão? Aquilo que nos separa de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque um homem que escreveu 3.000 provérbios, 100.005 cânticos, é autor de Eclesiastes, de Cantares de Salomão, fez o Salmo 72, o Salmo 127, e ainda assim declinou, porque se sujeitou às paixões da sua carne, ao invés de ouvir a palavra de Deus. Nós não somos diferentes dele, né? Nós também temos as nossas paixões, e o Senhor nos ensina hoje a observar as nossas paixões, para que nós não caiamos como Salomão foi caído nos últimos anos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque quando isso acontece, nós perdemos a promessa de Deus. Nós nos afastamos da promessa de Deus para a nossa vida. Então o Senhor nos ensina hoje, através da tua palavra, a minha promessa, o que saiu de mim, o que saiu do meu trono, ela se cumpre. Mas ela se cumpre no meu tempo. Não tema o vento, não tema o ruído das ondas, nem o levante das ondas, porque eu sou como um muro e elas não chegarão a ti. Louvado seja o nome santo do Senhor. E observe as suas paixões, para que você não abra essa porta, para que você não deixe o pecado entrar e assim perca o direito da promessa. Louvado seja o nome santo do Senhor. Observe, não faça como Salomão fez, que tinha tudo. Eu dei tudo a Salomão. Eu dei riqueza, eu dei sabedoria, eu dei reinos, eu dei paz. Mas Salomão ainda assim se desviou da minha vontade. Louvado seja o nome santo do Senhor, e abriu a porta para o pecado, abriu a porta para as suas paixões. Então observa a sua paixão. Qual é a sua paixão? Qual é a renúncia que Deus tem mandado você fazer? Louvado seja o nome santo do Senhor, para estar firme na casa do Senhor, para estar firme na presença de Deus, e a seu tempo alcançar as promessas